quero contar para você hoje uma história, uma dessas histórias de Jesus, que ele arrancou da vida. Ele queria ensinar sobre a possibilidade de que eu e você viéssemos a ser generosos e perdoadores. Ele contou uma história. A história de um homem que devia muito a um determinado credor. Ele chegou lá e se apresentou diante do seu credor sem nada, ele não tinha como pagar. Devia tanto que nem que se ele, a mulher e os filhos fossem vendidos, ainda assim eles teriam como pagar aquilo que ele devia. E por isso o credor olhou para ele e falou: podem colocá-lo à venda como escravo na praça pública. E o homem caiu de joelho e disse: tem misericórdia de mim, não faz isso, ser paciente comigo e tudo eu te pagarei. Aí o credor era gente boa, ouviu aquilo e falou: não, você não precisa me pagar mais nada, pode ir embora para casa, Deus abençoe você, vá em paz. O homem saiu dali contente e satisfeito. Colegas e companheiros dele saíram juntos com ele. Quando ele saiu da sala, ia passando pelo corredor, no pátio lá fora, ele encontrou uma pessoa que devia a ele. Aí quando ele viu a pessoa, correu lá, foi em cima, pegou o pescoço dela e disse: agora, seu desgraçado, me paga tudo que você está devendo. E o homem se ajoelhou aos pés dele e falou: pelo amor de Deus, não faz isso comigo, ser paciente comigo e tudo eu te pagarei. Mas ao invés de perdoá-lo, ele chamou os oficiais de justiça e ordenou que aquele homem fosse jogado no cárcere e que não saísse de lá até que pagasse o último centavo. Jesus contou essa história para mostrar para mim e para você que aqui nesse mundo todos nós somos réus, mas todos nós nos sentimos no direito de nos tornarmos juízes togados. Se eu tivesse que colocar um nome nessa parábola, eu chamaria simplesmente de a parábola do réu nu que quis ser juiz togado. Porque esse homem é um réu nu, ele deve e não tem como pagar. Ainda que ele seja vendido com tudo que ele tem, amealhadas todas as somas, não dá para pagar o que ele deve. Ele está despido de qualquer possibilidade de pagar o que deve. Ele é perdoado porque ele pede misericórdia. E ele sai dali, esquece que é réu nu e se transforma em juiz togado. Veste a sua roupa preta e agora eu vou julgar esse desgraçado que me deve a mim. Essa é uma situação que a gente vê acontecer na vida todos os dias. As pessoas se esquecem com a facilidade enorme de quem elas são, esquecem-se do que elas devem, esquecem-se dos seus pecados, contradições, ambiguidades, faltas, esquecem-se de como elas pisam na bola todo dia, esquecem de que às vezes de manhã cedo elas estão diante de Deus pedindo misericórdia por seus pecados, e aí no fim da manhã, no trabalho, elas já estão pisando na cabeça de alguém como se fosse uma barata, um rato. Jesus diz que Deus detesta essa postura de gente que se esquece que é réu, que foi perdoado, que foi acolhido, que foi generosamente absolvido, simplesmente porque disse: eu não tenho como pagar, o Senhor me perdoa, eu não tenho como pagar. E aí recebeu graça e perdão, mas que não é capaz de apanhar a mesma graça que ele recebeu e aplicar na direção de outras pessoas que a ele devem. Aliás, foi isso que lá no Pai Nosso, Jesus ensinou e disse que a gente precisa orar, dizendo: ó Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus diz que para esses que são réus nus, que resolvem se dar o direito de se transformar em juízes togados, a mão de Deus pesa e pesa feio. Porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente que sabe que foi perdoada, gente que se conhece, gente que sabe da sua lascívia interior, do seu desejo de possuir a mulher do próximo, do seu desejo de dizer mentiras que prejudicam os outros, do seu desejo de passar por cima das pessoas para atingir determinados objetivos. Gente que sabe como ele é confuso por dentro, das suas próprias ambiguidades, da sua capacidade, às vezes, de fazer o que não deve. Gente que sabe que deve muito a Deus e deve tudo a Deus e não tem como pagar a Deus porque está aquém das referências estabelecidas por Deus. Gente que sabe disso
E gente que mesmo sabendo disso encontrou perdão, encontrou graça, simplesmente porque disse: me perdoa, eu sou essa coisa ambígua, confusa, complexa, complicada, mas me perdoa, e recebeu perdão. Esse tipo de gente não tem o direito de se vestir de juiz togado e sair julgando e estrangulando os outros pela vida fora. Eu sei que eu estou falando com você. Eu estou falando com você que teve o seu problema de relacionamento sexual fora do seu casamento. Se esqueceu da sua culpa e do seu pecado, da sua queda, da sua fraqueza. E agora está tratando a sua filha que ficou grávida e que não é casada, você está tratando a menina como barata. Deixa de ser hipócrita. Lembra quem você é. E se você recebeu o perdão de Deus, ofereça à sua filha, no mínimo, o mesmo tipo de perdão que você recebeu. Talvez você seja aí esse indivíduo que, algum tempo atrás, se apropriou indebitamente do que não era seu. Sua consciência pesou. Você se ajoelhou diante de Deus, pediu misericórdia e Ele perdoou você. E agora você está tendo esse ataque de moralidade, passando sermões enormes em alguém que cometeu a mesma coisa que você cometeu. E você está dizendo que não vai perdoá-lo porque é imperdoável o que ele fez. Esse tipo de gente é porca. Esse tipo de gente provoca náuseas em Deus. Jesus diz que esse homem que agiu assim, depois contaram ao credor que ele tinha feito isso com o semelhante dele. O credor mandou chamá-lo de volta. Disse: olha, meu filho, sabe onde é que você vai ficar? Eu vou te jogar no cárcere e você vai ficar lá até que você pague o último centavo. O Senhor Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, os julgarão também. E mais do que isso, ele diz que quando eu ofereço aos outros medidas estreitinhas, essas mesmas medidas vão julgar a minha vida, porque Deus vai me julgar com o critério que eu julgo o mundo e o meu próximo. Jesus disse: para com isso. Você já recebeu perdão? Perdoa. Mas se você resolver julgar os outros com essas medidas de juízes não generosos, eu vou usar essa mesma medida para medir você, para pesar você, e você vai ser pesado na balança e você vai ser achado em falta. Pense nisso, em nome de Jesus. Chegou o momento da gente orar, e sobretudo orar para que você que é réu, nu, e sabe que é, desista dessa mania diabólica de querer ser juiz togado, esmagando os outros. Quem sabe que é réu, vive como réu perdoado e nega todo dia a si mesmo o direito de tentar julgar os outros. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se você pensa diferente, eu sinto muito. Essa é a palavra de Jesus. O resto é invenção da religião moralista. Jesus chega e diz: se você recebeu o perdão, perdoe. Porque gente que eu perdoei e que não perdoa, vai outra vez receber a punição dos seus próprios erros. Senhor Jesus, eu quero pedir agora, à luz dessa tua palavra, que é a justiça e a verdade, e também a palavra de graça e de perdão, que o Espírito Santo esteja tirando, despindo esses que vestiram vestes de juízes e saíram maltratando os outros. Eu quero implorar, Jesus, que hoje tu nos dês consciência de quem nós somos. Nós somos apenas pessoas que foram perdoadas por ti. Nenhum de nós é juiz da vida. Eu imploro que tu nos tires do coração esse desejo diabólico de julgar os outros. Ajuda-nos a julgarmos-nos a nós mesmos e a tentarmos a viver contigo debaixo da tua graça. E dá-nos um coração generoso e misericordioso, para que a gente também perdoe a quem nos ofendeu, sempre lembrando que ainda que eu tenha que perdoar a vida inteira, eu não farei mais do que o que eu devo fazer, porque o que tu me perdoaste, ainda que eu vivesse a vida inteira, eu não teria como te pagar.
Dá-me essa consciência e dá a cada um daqueles que me veem e ouvem a mesma consciência. Eu peço em teu nome, Jesus. Amém.